noite, meus irmãos. Boa noite. Como é bom estarmos na casa do nosso Senhor Jesus para louvar e engrandecer o teu santo nome, não é mesmo? A presença do Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Então eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos juntos louvar e declarar da maravilhosa graça de Jesus em nossas vidas. Declarar que o nosso Deus é o Cordeiro e Ele é digno e merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Fique ligado, porque o Senhor está aqui nessa noite. Ele quer falar com você. Que nós possamos estar dispostos a sentir a presença do Senhor Jesus e ouvir a voz dEle. Abrir nossos corações e entender o que Ele tem para falar conosco aqui neste lugar. Nós vamos sair daqui, nós cremos que nós iremos sair daqui transformados e entendidos do que o Senhor irá falar conosco aqui. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz, és quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Vamos juntos declarar que nosso Deus é digno e Cordeiro. Vamos lá? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, Ele levou a minha
sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus, nós somos livres em Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus, declarando que o nosso Senhor Jesus, Ele é bom. Então nesse momento vocês podem estar se cumprimentando, a pessoa que está do seu lado, desejando uma ótima noite, um ótimo culto, sinta-se à vontade, pode estar abraçando, cumprimentando o irmão que está do seu lado, declarando Jesus te ama, e nós também. Vamos continuar declarando a bondade do Senhor Jesus em nossas vidas. Vamos lá? Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom. Tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim.
Amém. Glória a Deus. Nesse momento vamos estar fazendo a leitura bíblica lá em Apocalipse 5:13. Vamos ler todos juntos em uma só voz? Bem bonito? Vamos lá? Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, declarando que Jesus, Ele é sobre todo nome. E Ele está aqui neste lugar. Ele reina para sempre. E Ele é o único digno e merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Continue elevando seus pensamentos a Ele, pedindo a presença dEle mais perto, pedindo que Ele se faça presente, continua fazendo presente aqui neste lugar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença, como Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade, como Jesus. Clame o nome dEle nessa noite, declare. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos declarar no mundo que Jesus, Ele reina sobre toda essa terra, sobre todo esse mundo. Nós vamos fazer o nome de Jesus conhecido nas nações. Nós temos que estar dispostos a ir a esse mundo e proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, porque essa é a missão que Ele nos deu. Então que nós possamos todos os dias estar dispostos a fazer isso. Declaro pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família clame o santo nome Jesus. Nós declaramos, declare pelas ruas o nome de Jesus.
é vida. Ele destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu perdão. Nós te agradecemos pelo teu amor. Que todos os dias nós possamos estar dispostos a proclamar o teu santo nome para essas pessoas que tanto necessitam e precisam de ti. Para essas pessoas que tanto necessitam ouvir a tua voz e sentir a tua presença. Nos usa, Senhor. Quebre toda ansiedade, toda depressão, todo espírito maligno, Pai amado, que possa estar caindo por terra agora. E que teu Espírito Santo possa estar indo sobre essas vidas que precisa e necessita de ti. Que nós possamos ser usados pelo Senhor para alcançar e trazer essas vidas para perto de ti, Pai. Em nome de Jesus, continue a se manifestar aqui neste lugar. Que nós possamos sair daqui transformados, curados e entendidos do que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento, a irmã Solange está com a oportunidade de fazer um momento missionário. Boa noite, graça e paz. Pode colocar o tema e a divisa? Queridos, hoje estamos encerrando a campanha de missões nacionais. Mas é só uma campanha de missões nacionais. Nós vamos agora continuar fazendo missões, porque a nossa vida é fazer missões para a glória de Deus, amém? Vamos então falar todos juntos o nosso tema? Minha pátria para Cristo. Mais uma vez, minha pátria para Cristo. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Queridos, nós falamos muito durante essa campanha sobre muita coisa que ainda existe, ainda precisa ser feito na nossa nação. Muitas pessoas precisam ser alcançadas. Nós falamos de quilombolas, falamos dos indígenas, dos ribeirinhos, dos surdos. Nós falamos de várias pessoas que precisam ser alcançadas. Pessoas que estão sendo esquecidas pela sociedade, mas não devem ser esquecidas por nós, pela igreja do Senhor. Que nós possamos continuar, sim, orando pela nossa pátria. Nós possamos olhar, sim, que ainda há muito lugar a ser conquistado. Há muitas pessoas com sede de Deus que precisam ser conquistadas pelo poder de Deus. Conhecer o poder de Deus. E nós somos, sim, essa voz em meio a esse deserto de pessoas que ainda estão aí secas. Porque nós vamos levar água viva para essas pessoas. Amém, queridos? Nós vamos continuar louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, porque é dia de festa no saleiro, porque nós somos sal, amém? Vamos nos levantar, vamos agora continuar cultuando ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Erga sua voz e declare isso. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia.
mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh, nós te damos toda a honra, Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Deus querido, te exaltamos neste lugar, ó Deus. Ó Deus querido, ser muito querido, Senhor, neste lugar, ó Pai, porque nós te adoramos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, concedidas a nós, ó Deus. E é por isso, Senhor, com expressão de amor, Senhor, ofertamos a tua casa, ó Pai. Receba, Senhor Jesus, de coração, Senhor, tudo que nós depositamos aqui, Senhor, no altar, ó Pai. E aceite, Senhor, a nossa adoração, Senhor, a Ti, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Deus querido. Tudo que Tu nos fizeste, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque honrado, Senhor, és Tu, Senhor, no seu trono de glória, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora teremos uma participação muito especial do grupo Louvor Sem Fim, que estará cantando 2 cânticos. Boa noite, queridos irmãos. Como é bom estar na casa de Deus mais uma vez. E agora, com o grupo Louvor Sem Fim, voltando aí, depois de uns anos parado. Agora acho que voltamos a ficar. Não, né? Só de vez em quando. Né, que é a presidenta,
Ela falou que é só de vez em quando, mas o importante é que o louvor aqui nunca para. Ele é sem fim. Mateus capítulo 7, versículos 3, diz, Jesus ensinando os discípulos, ele diz, por que reparas no cisco no olho do teu irmão? Primeiro, tire a trave do seu olho para depois você ter condição de tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Jesus sempre ensinou os discípulos a não julgar, para não ser julgado. E tudo que nós quiséssemos ou queremos que nos faça, que nós possamos fazer primeiro. Esse é o ensinamento de Jesus. Então tem que começar na gente, tem que começar em mim. Comece você amando. Eu preciso começar amando. Eu preciso começar perdoando. Eu preciso começar a suportar o meu irmão. Suportar de dar suporte. Eu preciso começar a ajudar o meu próximo. Eu preciso começar a orar pelo meu próximo. Tudo precisa começar em mim. E essa música fala sobre isso. A começar em mim. Estava desligado. E as vozes não pode faltar. A minha pode, mas a deles não. Vem, Jorge. Som. Vem, Bel. Tá? Som, Está... foi. Foi, tá bom. Cedo me acorda a oração, é o coração que está apertado para ver o mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. quem me perceber, Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lá, 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 lá. Mais amor a
começar em mim. Haja mais amor, larará, mais amor A começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lá, 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 mais amor em mim. Amém. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Quando Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Por melhor que você seja, por melhor que nós sejamos, nós não seremos merecedores da graça de Deus sobre as nossas vidas, mas nós precisamos, somos carentes dela. Então Deus, vendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele foi lá, nos amou e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa música que nós vamos cantar agora, ela fala desse grande amor de Deus por nós, pecadores. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta e me devolve pra quem guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que foi longe,
mas pra mostrar que não há limites pra ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou Minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor. Isso é amor, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, boa noite a todos. Como é bom recepcioná-los aqui nessa noite de bênção. Vamos orar a Deus em primeiro lugar. Já estamos sendo tão abençoados com os louvores. Que alegria é saber do retorno do louvor sem fim. Que importância é para nós ouvir de vocês que o propósito do Senhor continua vivo na vida de cada um. E já que se chamam louvor sem fim, nada melhor do que continuarem vivendo de forma abençoada este talento, este dom que Deus concedeu a vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, receba a nossa gratidão, Pai, por este dia que o Senhor fez para nós. Um domingo de bênção, onde pudemos com as nossas famílias agradecer o Teu favor sobre cada um de nós. Tudo o que cantamos aqui, Senhor, tudo o que ouvimos, precisa ser verdade na nossa vida. E que nessa hora o Espírito Santo possa alcançar o mais íntimo de cada um de nós e transformar o que for necessário. Cuidar daquilo que é mais valioso para o Senhor em nossas vidas. E que nessa noite, além da palavra cantada, que a palavra pregada também alcance a necessidade de cada um conforme a Tua vontade, em primeiro lugar. Que o bondoso Jesus seja mais uma vez relembrado e exaltado nesta noite. Assim nós oramos, gratos e felizes na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos destacar hoje, eu não posso deixar de relembrar que foi uma semana de bênção. Tivemos alguns irmãos que celebraram mais um ano de vida durante este mês. Eu não sei se todos estão presentes aqui,
Mas eu gostaria de destacar inicialmente aqueles que durante a semana fizeram aniversário. Eu sei que a irmã Meire fez aniversário. A irmã Meire está ali no fundo, fez aniversário, que bênção. Mais alguém durante a semana? Irmã Zinária fez aniversário, né? Parabenizamos lá a todos. Por favor, as irmãs se coloquem em pé. Mais alguém durante a semana? Quem? Durante a semana, mais alguém? Isso. Vamos destacar durante essa semana, porque... irmão Jobson fez também aniversário esta semana. Que bênção, que alegria para nós recebê-los aqui, tê-los aqui, os irmãos que já são membros de nossa igreja. O irmão Jobson, que está conosco hoje, é uma alegria para nós recebê-lo. E nós queremos também pedir a Deus que continue honrando a vida de cada um de vocês, abençoando de forma grandiosa. Mas há, para mim, em particular, um destaque muito especial no dia de hoje, porque é aniversário da minha esposa amada, não é? Por favor, meu bem, você coloque em pé também, não é? Está aí celebrando mais um ano de vida, que alegria. Agora, eu gostaria de trazê-la à frente, e juntamente com ela, os demais que fizeram aniversário. Por favor, venham todos vocês aqui à frente. Hoje pela manhã nós já oramos, cantamos parabéns para minha esposa querida, uma bênção de Deus na minha vida, não posso deixar de repetir, e não me canso de fazer isso, uma bênção do Senhor na minha vida, um presente de Deus, não é? Como alguns dizem, eu não sei se ela orou muito, mas eu orei muito para casar com ela, não é? Porque eu pedi muito a Deus para ser abençoado, né? E Deus ouviu as minhas orações, não sei se ouviu a dela. Ouviu? Amém, amém. Glória a Deus. E eu gostaria, já que pela manhã eu fiz uma oração, e também intercedi pela vida de vocês durante a semana, o irmão Jobson está aqui hoje conosco, com alegria para nós. Eu quero chamar o nosso líder do corpo diaconal, irmão Adilson, por favor, irmão Adilson, que venha até aqui e que possa fazer essa oração para os nossos irmãos aniversariantes. E logo após, meus queridos, eu gostaria de ousar convidar a todos para cantarmos os parabéns para os nossos irmãos, todos que estão aniversariando, tá bom? Por favor, irmão Adilson. Bendito Deus, meu Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor sempre tem estado presente em nossas vidas, conduzindo os nossos passos, nos ajudando nas lutas, nas provações que nós temos enfrentado, e tudo é motivo para agradecer o Senhor, até as provações, as lutas, isso tudo nos aproxima mais do Senhor. E agora agradecemos ao Senhor pelos nossos irmãos, Pai, que completam mais um ano de vida, que o Senhor possa continuar sustentando a vida de cada um deles, acrescentando, Senhor Deus, os dias de vida, com saúde, sempre envolvidos na Tua causa, sempre envolvidos na Tua obra, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Que os dias deles, nesta vida, possa ser somente para servir o Senhor e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, tome nas Tuas santas mãos a vida de cada um deles, Pai. São as bênçãos que nós pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de cantarmos parabéns, outros irmãos também fizeram aniversário durante o mês. Nós já cantamos parabéns, o culto de quarta-feira aí, passada foi uma bênção. Há pouco tempo atrás, o irmão Oziel fez aniversário, nós cantamos parabéns e ainda tivemos um momento de comunhão. Mas eu quero chamar, além do irmão Oziel, os demais irmãos que fizeram aniversário no mês agora de novembro, que venham até aqui para os parabéns. Todos que estiverem presentes aqui. Todos, isso. Amém, amém. Glória a Deus. Estamos aí, fruto das nossas orações, olha que bênção. Isso, maravilha, que bênção. Agora vamos ficar em pé, parabéns, já que é parabéns. Vamos lá, os músicos não estão por aqui, mas vamos então, à capela, cantar os parabéns. Irmã Solange, puxa as palmas aí para os parabéns então. Parabéns.
a todos vocês, felicidades, que o Senhor continue trazendo as bênçãos mais ricas, vindas dos céus, para a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos, por favor, fiquem à vontade, podem se assentar, podem se acomodar. E agora nós teremos um momento do silêncio, o minuto do silêncio. Hoje não, estamos aqui, Deus tem ouvido as nossas orações, não é? E já temos um dos nossos queridos amigos e irmãos presentes conosco aqui hoje, não é? Sendo beneficiado pela língua brasileira de sinais, tendo a disponibilidade, a alegria de ouvir e de ver também a mensagem do Senhor na Libras. Que bênção, não é? Se você conhece também alguém que seja surdo, tenha dificuldade de ouvir, não entende bem as palavras, você pode convidá-la para estar conosco aqui em todas as nossas celebrações. Às quartas-feiras, a partir das 19h30, e aos domingos, a nossa escola bíblica dominical, às 9h da manhã, e a nossa celebração, todos os domingos, iniciando às 19h30. Então, vamos convidar agora as crianças para virem até aqui à frente, porque nós temos também um compromisso. Na verdade, nós assumimos uma prioridade de estar fazendo uma parceria com cada papai, com cada mamãe, na educação espiritual do seu filhinho, da sua filhinha, quem sabe o seu netinho ou a sua netinha que está aqui à frente. É para nós uma alegria poder recepcionar as crianças e proporcionar para elas a oportunidade de também cultuarem a Deus. Logo aqui atrás nós temos uma sala, a sala das crianças, onde elas celebram a Deus, num culto muito especial, numa linguagem de entendimento para cada uma delas. E é com alegria que elas sempre participam, eles estão aqui conosco e sempre buscando adorar ao Senhor. Vamos orar por elas também? Vamos interceder por elas? Vamos convidar a irmã Sabrina hoje para fazer essa oração pelas crianças e também pelos professores, os nossos voluntários, os ajudadores que conduzem as atividades com as nossas crianças. Por favor, minha irmã. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui dispostos, ó Deus, a Te louvar e engrandecer o Teu nome. Neste momento em especial, ó Pai, quero colocar a vida desses pequeninos, ó Deus, diante da Tua presença. Amém, que o Senhor possa Jesus. estar abençoando essas pequenas vidas, ó Deus, e a vida de cada professor que ali estará ensinando a Tua palavra. Que essa semente possa ser plantada nesses corações e que venha germinar no tempo oportuno. E que elas nunca venham se desviar dos Teus caminhos. Amém, Seja com Jesus. elas, ó Deus, com a palavra que o pastor trará agora, que possa falar aquilo que precisamos ouvir do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Amém. Isso, a irmã Sara hoje que vai estar com as crianças, não é? Então, Sarinha, pode levá-las com muito cuidado, com aquela atenção que você sempre tem com elas. E que bom, não é? Que nós, além de termos as nossas crianças, eu tenho a certeza, quando os nossos filhos, meu e de Patrícia, eram pequenininhos, era para nós uma alegria acompanhá-los no crescimento e desenvolvimento espiritual. E como é bom quando uma igreja se preocupa com as crianças. É um apoio para os pais. Para nós era até uma tranquilidade, né? Porque sabíamos que poderíamos deixar as nossas crianças com pessoas que tinham realmente o interesse de abençoar a vida delas. E aqui não é diferente. Quando Jesus Cristo diz, deixai vir a mim as criancinhas, eu acredito que Ele estava trazendo uma mensagem para cada um de nós, para aqueles que desejam se colocar na presença do Senhor. Nós, que já somos adultos, vez ou outra, achamos que somos autossuficientes, que já sabemos de tudo, já passamos por diversas experiências na vida, e que não precisamos, vez ou outra, de um cuidado especial. Possivelmente, essa nossa altivez nos impeça de enxergar
a boa mão de Jesus sendo estendida para nós nos momentos de luta, nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Porque quando ele diz, deixem vir as minhas criancinhas, porque delas, a elas pertencem o reino dos céus, ele está dizendo, olha, pessoas com um coração puro, sincero, que respeitam aqueles que foram colocados para cuidar delas. São pessoas com essa perspectiva, com essa realidade de conduta, de vida, que o Senhor aguarda que esteja vindo à presença dEle. Portanto, ter crianças na igreja deve apontar para nós como devemos estar na presença de Jesus, ou seja, em total dependência. Em total dependência. Sejamos quem formos. Seja um pai na sua tenra idade e experiência, seja um jovem na grandeza do seu momento de busca de conhecimento intelectual, seja uma autoridade na nossa cidade, seja quem for, a nossa posição diante de Deus deve ser a de uma criança, a de uma criança. E foi pensando nisso, que uma palavra que foi pregada por mim mesmo, na última segunda-feira, quando nós estivemos ali acompanhando a celebração, na sede da Guarda Municipal, continuou reverberando na minha consciência, ressoando nos meus ouvidos, porque naquela tarde, noite, nós falamos a respeito da busca, como buscar a Deus de todo o coração. E buscamos o testemunho de 3 personagens bíblicos. E um desses personagens me chama muito a atenção. E é o personagem do centurião de Cafarnaum. Me chama muito a atenção o testemunho daquele homem. E destaca para nós algumas realidades que no dia eu não pude pontuar, mas hoje creio que Deus nos permitirá compartilhar com a igreja, compartilhar com cada um de vocês a respeito deste homem, de sua conduta, e confrontar o comportamento daquela autoridade frente à graça de Jesus. Então, o que nós queremos destacar nessa noite, olhando para o texto de Mateus, capítulo 8, dos versículos 5 ao versículo 13, e o texto correlato que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, dos versículos 1 ao 10. Olhando para o centurião de Cafarnaum, nós queremos identificar a graça que acolhe aquele centurião, destacando a fé daquele homem, uma fé que não é muito comum, porque é uma fé acompanhada da vulnerabilidade, coisa que nós temos uma tendência de não querermos ter nessa nossa geração. Demonstrar vulnerabilidade para quem é de fora é demonstrar fraqueza. Mas na figura desta autoridade do centurião, nós identificamos fé vulnerável, fé e vulnerabilidade. E o encontro dessa fé vulnerável com a graça de Cristo Jesus. Qual é o resultado desse encontro?
A fé que reconhece as suas limitações, a fé que reconhece a sua pequenez, a sua fraqueza e a sua dependência. A fé deste homem se encontrando com a graça que é Jesus. O texto de Mateus, se nós pudermos compartilhar na tela para todos os nossos convidados que estão aqui, para que possam também acompanhar a leitura, dos versículos 5 ao 13, nos diz assim: e quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, doente com uma paralisia, gravemente atormentado. Faça uma pausa. Passe para o texto agora de Lucas capítulo 7, o versículo de número 3. Porque nós acabamos de ouvir que um oficial romano se aproximou de Jesus. Agora, em Lucas capítulo 7, versículo 3, é a mesma passagem. Mas o doutor Lucas, médico, e sendo médico um detalhista, atento às questões, ele relata a mesma passagem da seguinte forma: e quando ele ouviu falar de Jesus, ele quem? O centurião. Enviou-lhes os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. Ora, um texto diz que o centurião é que foi até Jesus. Agora o texto de Lucas diz que o centurião enviou os seus amigos, anciãos, para falar com Jesus. Afinal de contas, foi o centurião ou foram os anciões que conversaram com Jesus? Para entendermos isso, eu fiz questão de trazer essa tensão hermenêutica, de entendimento, de interpretação para a igreja, porque para interpretarmos corretamente essa passagem, nós precisamos conhecer a cultura daquela época. Vocês se lembram que os soldados romanos, quando passavam pelas ruas, eles costumavam constranger as pessoas, dizendo: olha, em nome de César faça isso, em nome de César faça aquilo. Quando Simão Cirineu foi chamado, convocado para carregar a cruz de Jesus, a ordem que era dada em nome de César. E toda a ordem romana, que era então direcionada para alguém, constrangia as pessoas. E constrangia porque toda vez em que se mencionava o nome de César, era-se como César estivesse ali dando a ordem. Então, desobedecer à ordem romana dada em nome de César era assinar a sua sentença de morte. Porque a desobediência não era para o soldado, mas era a César. Como se fosse uma procuração dada e entregue. Isso era uma realidade cultural. Então, quando o centurião, o texto de Mateus diz que o centurião foi, e o texto de Lucas diz que ele enviou, a verdade é esta: os anciãos que foram conversar com Jesus falaram em nome do centurião. Então era como se o próprio centurião estivesse falando.
Era uma procuração dada. Então o texto de Mateus não está errado. Ele está certo. Assim como o texto de Lucas também está certo. E ao final, queridos, nós chegaremos à conclusão de que Jesus nunca viu esse centurião. Jesus nunca esteve frente a frente com este centurião. Retirando este parêntese, eu quero retornar para o texto de Mateus, a partir do versículo 7. Mateus capítulo 8, versículo 7, continua assim. Mateus 8, 7. Quando o centurião, segundo Mateus, chega até Jesus, Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. Vamos em frente. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim. E digo a este homem, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim será feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Imaginem isso. Imaginem isso. No caminho de volta, entendam, quando os amigos do centurião, após a palavra de Jesus, chegam de volta à casa para dar as boas notícias, olha, falamos com Jesus. Eles chegam e lá encontram o servo curado do mal que ele tinha, que o deixou de cama, que o deixou imobilizado e, como diz a palavra, o deixou com dores. Cura plena, cura completa. É aqui que nós encontramos o encontro da autoridade que se dobra diante da graça que é Jesus. Na narrativa do centurião, nós encontramos aqui nesse texto uma das mais belas passagens da fé que é encontrada então no Novo Testamento. Encontramos um centurião, um homem acostumado com a autoridade, acostumado ao comando, acostumado ao rigor da ordem, ao rigor da disciplina. Encontramos alguém que, em uma linguagem contemporânea, nós poderíamos, na verdade, associar a um agente de segurança. Pela sua autoridade, quem sabe também um pai de família, responsável por tudo dentro da sua casa, do seu lar.
um chefe de um departamento onde você trabalha, uma pessoa que assume uma responsabilidade frente a outras pessoas. Este homem, agora cheio de autoridade, se aproxima de Jesus. Mas ele se aproxima de Jesus com uma atitude que transcende, vai além dos protocolos que foram estabelecidos socialmente para as relações entre esse tipo de pessoas, autoridades com subordinados. Rompe, então, um paradigma que era vivenciado, porque para se achegar a Jesus, foi necessário que ele se humilhasse. Um romano, cuja autoridade estava imposta por Roma, que tinha na sua cintura uma espada chamada gládio, que era o símbolo da autoridade, porque só poderia portar a gládio, aquela espadinha curta, a espada romana, aqueles que eram autorizados e tinham sobre si investidas uma autoridade extrema. Para que um homem nesta condição se aproximasse de Jesus e reconhecesse Jesus como a única solução de sua vida, seria necessário abrir mão dos seus valores culturais. Abrir mão do que estava acostumado a vivenciar no seu dia a dia. Sair da sua zona de conforto para se achegar até aquele que, aos seus olhos, era a única solução para a sua luta mais profunda naquele dia. Olha, esse encontro entre o centurião e Jesus, o Cristo, é muito mais do que uma simples história de cura. Vai além disso. Olhando para um e olhando para outro, é um encontro de mundos. É um encontro de realidades, uma realidade que até então estava dispersa do favor de Jesus, com a presença do Deus vivo, disposto a abençoar aquele que se dobrasse à autoridade de sua presença, de sua palavra, do seu cuidado. Um encontro de mundos. O homem da lei, o homem da ordem, com o homem da graça, o homem da salvação, o homem da misericórdia. Um encontro que a Bíblia nos diz que é possível, é provável. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos entender que hoje, quando profundamente refletimos sobre esse texto, nós somos convidados a perceber que o Jesus que foi encontrado pelo centurião é o mesmo que nós podemos encontrar hoje. A mesma disposição de curar, de restaurar, de restabelecer vidas, ainda está presente no coração do nosso Deus. E a pergunta é para cada homem, na posição que se encontra, para cada ser humano, cada um de nós. Estamos dispostos a abrir mão do que já temos? Entretanto, mesmo tendo, a enfermidade continua dentro de casa. Estamos dispostos a dobrar o nosso orgulho
para irmos ao encontro de Jesus. O Jesus que entrou em Cafarnaum e se surpreendeu com a fé daquele centurião. Se surpreendeu com a fé de um homem fardado, um soldado romano, que estava ali com a sua arma. E o homem armado é outro homem, não é verdade? Cria uma coragem. É outra figura, é outra pessoa. Será que estamos dispostos a abrir mão daquilo que hoje nós achamos? Isso aqui é o que me sustenta. Isso aqui é o que mantém a minha imagem. O mesmo Jesus que entrou em Cafarnaum, ele passa todos os dias e está presente sempre na cidade de Armação dos Búzios. É o mesmo. É o mesmo. Não tem diferença nenhuma. Agora, olhando para os corações que buscam nele um lugar de descanso, um lugar de cura, um lugar de verdade, quando essas realidades são apresentadas, essa pessoa se enquadra à sua necessidade hoje. Você precisa de cura. Você precisa de restauração que se pauta na verdade. Você precisa de descanso. O descanso que só Jesus pode dar. Aquele que é anunciado em sua palavra. Venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso. Eu vos aliviarei. Jesus hoje está aguardando a sua presença. Aguardando a nossa chegada. Porque, mais uma vez, olhando para o centurião e olhando para Jesus, nós encontramos aqui a graça de Jesus como um espaço para as nossas relações, a nossa relação com Ele. A graça é o espaço que nos aproxima, a graça de Jesus é esse espaço que nos acolhe. É o espaço que nos traz calma, que nos traz estabilidade. Se estamos falando de um centurião, nós podemos identificar que, apesar da posição dele, ele conhecia a sua própria limitação. Mas quando ele olha para nós, Jesus nos vê e enxerga também aonde quer que estejamos na nossa vida, na posição em que estivermos. Ele identifica também a nossa limitação. Tem um ponto que a gente não consegue ir, e talvez por tentar ir, por tentar lutar, você está tão cansado, tão desgastado, porque aquilo que tem que ser feito agora não é mais na força do meu braço. O servo do centurião estava doente, acamado, cheio de dor, não tinha mais o que fazer. Talvez tenha coisas na nossa vida, agora não é mais com a gente. O que eu preciso é caminhar em direção a Jesus. Mas quem vai fazer a obra, quem vai fazer o milagre, quem vai trazer cura, restauração, é Ele. É Jesus. A graça é exatamente esse espaço
onde o encontro acontece. E é um espaço relacional seguro. Porque, olhando para o centurião, é nesse espaço que as hierarquias humanas se dissolvem. Na presença de Jesus, não. Porque nos pés de Jesus, todos nós nos tornamos dependentes e carentes dele. É isso que o centurião está comunicando para nós. É isso que as crianças comunicam para nós. Carência dele, carência desse cuidado, dependência total, na busca da misericórdia do Senhor. Se nós mais uma vez observarmos, na estrutura romana militar, o centurião era obedecido. Mas, diante de Jesus, é Deus quem manda. Quem é o Senhor da sua vida? Quem domina as suas decisões e te guia? A postura do centurião é de autossuficiência, deveria ser de autossuficiência. Ele era o dono da cidade. Cafarnaum pertencia àquele centurião. Mas diante de Jesus, tudo muda na vida de um homem. Você precisa de mudança na sua vida? Mas do que você precisa abrir mão? Para que Jesus faça a obra na sua vida. É na hora de responder essas perguntas, irmãos, que a gente começa a tentar racionalizar e dar desculpas, não é? É exatamente nessa hora. Nós estamos armados, nós temos uma gládio também. Mas a nossa gládio não está na cintura, ela fica aqui, ó. E a gente toda hora quer se defender. A todo momento a gente quer impor a nossa vontade e aquilo que nós já formatamos na nossa consciência. Não, é por isso, é assim, é daquele jeito. A graça, ela cria um ambiente onde nós podemos abaixar as nossas defesas. Diante de Jesus, nós não podemos mais erguer um escudo. Aquilo que nos impede de estar frente a frente com Ele. Então, já que é assim, o primeiro passo para encontrar a graça é admitir. O que o centurião nos disse? Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. O primeiro passo é admitir a nossa indignidade diante do Senhor. Senhor, eu sei que eu tenho 20, 30, 35, 40 anos de igreja, mas eu reconheço que não sou digno. A despeito de todo o meu conhecimento, eu não sou digno. E eu preciso reconhecer, eu preciso admitir a minha impotência. Como o centurião admitiu, ele tinha um servo doente. Senhor, eu não tenho condições, o meu dinheiro não vai resolver.
A minha espada não vai conseguir trazer saúde para ele. César não vai dar jeito. As coisas lá em casa não estão boas. Eu não dou conta. A verdade contida nesse contexto é muito mais do que uma declaração moral da nossa parte. Vai além disso. A verdade que o centurião nos apresenta é de uma rendição espiritual. Eu me rendo. Não são com armas humanas, não. Eu me rendo. É uma realidade espiritual de dependência de Jesus, de reconhecimento dele como a única solução. E somente quando, olha só, quando eu paro de sustentar as minhas aparências, o centurião fez isso. Não vou fingir que está tudo bem, porque não está, está doente. Vai morrer. Então, enquanto não nos distanciarmos dessa realidade de aparência, nós vamos continuar nos sentindo ameaçados pela verdade. A verdade intimida aqueles que querem viver de aparência. E Jesus é a verdade, e Ele é a verdade que liberta. E se Ele é a verdade que liberta, o centurião poderia ter mantido a sua aparência, poderia ter mantido o seu controle, poderia ter mantido a sua autoridade, mas ele escolhe a verdade interior. Ele admite a sua impotência diante da doença que estava dentro de sua casa, a doença do seu servo. Ele admite a sua total dependência de Cristo. E Jesus responde com honestidade. Jesus responde com admiração. Depois o centurião fala: olha, Jesus, eu sei o que é ter autoridade sobre as pessoas, eu tenho soldados ao meu comando. Se eu digo para um faz isso, ele faz. Se eu digo para outro faz aquilo outro, ele faz. Se eu falo para outro, vai lá e faz isso, ele faz. O centurião estava dizendo o seguinte: Jesus, eu sei o que é a autoridade da palavra. E se o Senhor falar aqui que o meu servo está curado, ele admite: eu creio que ele estará curado. Ele está dizendo: a palavra de Jesus tem poder. Esse homem se rende espiritualmente. Ele deixa transparecer a sua fé. E ele ousa ser radicalmente honesto em Deus. Meus irmãos, que diferença de conduta é essa? Sermos radicalmente honestos frente às nossas falhas, frente aos nossos medos, frente às nossas vulnerabilidades. Porque foi somente assim que ele encontrou cura. E cura que promoveu restauração. Então vamos lá. O pedido do centurião nasce de um coração compassivo,
de um coração rendido, de um coração cheio de dor, por amor de uma pessoa dentro de casa, de um servo. Ele chega diante de Jesus e não intercede por ele. Ele intercede por aquele menino que estava lá, por aquele servo, ou por aquele escravo. Uma demonstração sincera de fé madura. Fé madura que busca Jesus e promove cura dentro de casa. Fé madura que se move em benefício do outro. Fé madura que se compadece pelas necessidades alheias. Não é tanto o que eu preciso, mas é o quanto eu posso ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Esse espaço de convivência com Jesus nos permite isso, irmãos. Nos permite essa restauração. Porque a cura que Jesus está promovendo ainda hoje alcança aquelas camadas que são invisíveis dentro da nossa alma. São tão profundas na nossa vida. Às vezes nos machuca tanto. Mas é lá que Jesus vai. É lá que Ele nos encontra e promove restauração. Quem precisa de cura? Só haverá cura se houver amor. Só haverá cura se esse amor que sentirmos for aquele amor que nos convida a irmos em direção a Jesus. Não um amor que espera algo em troca, mas um amor que se doa, um amor que abre mão, um amor que se disponibiliza. Um amor que nos leva à presença de Jesus. O Jesus que vai sustentar a minha casa e vai trazer restauração para quem está doente. Jesus está convidando a gente para esse encontro hoje. Para essa espécie refinada de comprometimento com Ele, depurada, um encontro que não será uma surpresa se formos curados, se os nossos queridos forem alcançados, um encontro que promove a restauração das relações. Porque o encontro que o centurião teve com Jesus, olha, promoveu a junção como se fosse uma ponte de um mundo para com o outro. Quem sabe o mundo, a realidade de mundo que você está vivendo, que está trazendo tristeza para o seu coração, um encontro dessa realidade com Jesus, com a graça de Jesus. O Jesus que transforma Roma, os inimigos, em irmãos, os judeus. Foram os judeus que deram testemunho: Senhor, Ele ama o nosso povo. Esse centurião, inclusive, construiu uma igreja para a gente. Ele construiu uma sinagoga. O amor de Jesus promove esse encontro entre
culturas até então inimigas, e convergindo em Jesus, promove cura, promove bênção. Jesus transforma distâncias em comunhão, restabelece as nossas relações. Quando a graça adentra as relações, os ressentimentos vão embora. Talvez você está escutando essa palavra e está falando assim: o pastor está falando isso para mim, essa mensagem foi para mim. Mas não é. E se for, glória a Deus. Porque Jesus vai curando e restabelecendo ressentimentos. Jesus, imagina aquele centurião, ele vai desfazendo aquelas defesas que nós criamos para com os outros. É Ele que vai reaproximar os corações, que vai afastar todo medo. Para nós finalizarmos, queridos, a fé desse centurião não apenas salvou o seu servo, não olhe tão superficialmente assim. A fé do centurião inaugurou um novo modo de se relacionar com Deus e também com o próximo. E é essa nova relação, é essa aproximação que Jesus deseja fazer ainda hoje. E se você percebe que na sua vida precisa acontecer algo, que Jesus precisa trazer cura, que Jesus precisa aproximar ou reaproximar, trazer de volta essa conexão vital, que só é possível na presença dEle, chegou o seu momento de falar com Jesus. Não como você vinha rotineiramente falando, não. É falar com Jesus na verdade profunda que nos é testemunhada pelo centurião de Cafarnaum. Porque o centurião hoje representa cada um de nós, dependentes, carentes, pessoas que têm deveres, e nós temos deveres, pessoas que têm responsabilidades, nós temos responsabilidades, passamos por pressões, temos desafios, temos medos, temos muitas responsabilidades, assim como o centurião. Mas em meio a tudo isso, nós também podemos reconhecer a voz de Deus. E podemos ter um encontro com Ele. Não basta apenas ser legal, o centurião era legal. É mais profundo do que isso. Não basta apenas dar ofertas, o centurião mandou fazer uma igreja para aquele povo. Mas precisava de mais? Só precisava de fé. Somente de fé. Fé profunda. Porque foi na fé que ele percebeu que não somente ele, mas todos dentro da casa dele eram plenamente amados por Deus, amados por Jesus. Fé que aproximou e promoveu a aceitação, não somente
para ele, mas aceitação para quem estava dentro da casa dele. E é nessa realidade que Jesus te convida hoje, para viver essa atmosfera de cura e restauração. Hoje, Jesus te convida para experimentar a mesma graça que o centurião experimentou. Você quer experimentar isso na sua vida? E é você que carrega responsabilidades, você que carrega pressões na sua vida, você que passa por desafios diários, todo dia um leão para enfrentarmos e para vencermos. Assim como o centurião e o seu servo, você pode encontrar descanso hoje. Vida abundante. Não estou dizendo que você terá ausência de problemas, mas eu afirmo que na presença viva daquele que tem autoridade sobre tudo, nele você é mais que vencedor. Nele você pode confiar. Então abra o seu coração. Não lute, abra o seu coração. Seja radicalmente honesto diante de Deus. Admita as suas fraquezas. Entregue os seus medos. Receba esse amor que liberta. Esse amor que cura. Esse amor que restaura. Receba. Não saia daqui hoje sem essa presença transformadora. Porque há um lugar preparado para você na graça, nesse encontro do seu mundo com a realidade divina de Jesus. É nessa relação, é nesse espaço seguro que Jesus te espera. É lá que esse encontro vai acontecer. Quando você se disponibilizar, tirar a armadura e se colocar na presença dele. Lá com Jesus, onde a verdade cura, onde o amor reconstrói, onde a presença de Cristo renova tudo. É lá que acontecerá este encontro. E se você estiver preparado, se você estiver preparada, a hora é agora. O momento é este. O dia é hoje. Você quer esse Jesus? Você precisa de cura. Você precisa desse encontro verdadeiro com Jesus. Se a sua resposta é sim, você pode se colocar em pé, aí onde você está. E durante esse louvor, certamente o Senhor estará abençoando a sua vida. Se há alguém que precisa de cura, estará sendo restaurado pelo Senhor. Porque a sua fé, como a fé do centurião, hoje será reconhecida. Assim como Jesus olhou para todos e falou: nunca vi tanta fé em Israel. Ele pode dizer hoje: eu nunca vi uma igreja com tanta fé. Eu nunca vi um povo comprometido com fé, na cura, na restauração e nesse encontro. Se você crê nisso, você pode se levantar
e louvar a Deus. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar,
meu